Então vamos lá. A pele é muito fácil, muito fácil. Difícil é fígado. Vai cair no seu valor? Fígado vai cair não. Difícil vai cair fino, vai cair plano. Deixa de história, deixa de coisa aí. Vocês estão tudo certo. Tira a fígado. Você vai disponibilizar o slide? Eu já mandei de fígado, não foi? Eu já mandei. Mandei não. Aí eu vou mandar o roteiro de fígado e pâncreas que vocês não têm. Vou mandar o roteiro de pele. Vou mandar. Então vamos lá. Primeiro, neoplasias malignas da epidémia. Quais são as principais neoplasias malignas da epidémia? A gente tem na revisão quais são as tipos celulares que a gente tem na epidémia. Principalmente. A gente tem os melanócitos e a gente tem outro tipo de células na epidémia. Os queratinócitos, né? Tem os queratinócitos, que é a maior parte, e a gente tem os queratinócitos que estão ali na base, que são as células germinativas, né? Tem como células tronco germinativas, como vocês queiram chamar. Não, tronco não, desculpa. Tronco seria, poderia virar qualquer tipo de tecido, né? Mas são as células germinativas, as células de reposição, as células que substituem. Então, a gente tem 3 tipos principais de neoplasias da epidémia. A gente tem o mais comum, que é o carcinoma basocelular, que são das células basais da epidémia. A gente tem uma infrequência intermediária, que é o carcinoma de células escamosas. Vocês podem ver também com o nome carcinoma epidermoide ou carcinoma espinocelular. Tá? Espino justamente por causa daquele aspecto espinhoso ali entre as células dos queratinócitos, apresenta aqueles desmossomos, aspectos espinhosos. Tá? E a gente tem o menor em frequência, mas talvez o mais importante, que é o mais agressivo, que é o mais letal, que é o melanoma. Tá? O basocelular, como a gente já havia comentado, eu acho que a gente fala de histologia, as células basais elas ficam alinhadas ali na camada inferior da epiderme, formando o aspecto em fila indiana ou em paliçada. Esse mesmo aspecto, essas células mantêm o seu componente invasivo e é praticamente a única neoplasia maligna que a gente diz que não dá metástase, apesar de ter potencial de metástase, raramente faz metástase. Por quê? Porque essas células estão juntas e crescem praticamente como uma lesão benigna, de forma mais expansiva do que infiltrativa, propriamente dito. Então, o componente desse crescimento ele é bem expansivo, ele cresce de forma lenta, gradual e praticamente afastando os tecidos vizinhos. Tá? O carcinoma de células escamosas tem um prognóstico muito bom se tratado no início. Por quê? Porque quando você trata qualquer dessas lesões de pele no início, o potencial que eles têm de emitir metástases é muito pequeno. Então, o carcinoma de células escamosas, quando tratado no início ou quando bem diferenciado, eles têm um prognóstico também muito bom. O melanoma era visto praticamente, alguns anos atrás, como uma lesão incurável quando estava numa fase avançada, quando estava em metástases. Então, era praticamente vista como uma lesão incurável até alguns anos atrás. Como a gente mesmo comentou, as células imunológicas, o componente infiltrado inflamatório intratumoral determina um melhor ou pior prognóstico. Quanto mais linfócitos estão ali no componente tumoral, geralmente o prognóstico é melhor do que uma que não sofre ataque dessas células inflamatórias. Partindo desse princípio, o pessoal lá da oncologia criou uma terapêutica chamada imunoterapia, que ao invés de fazer uma medicação que vai destruir as células melanocíticas,
ela faz uma medicação que estimula melanócitos a agir contra essas células melanocíticas malignas, contra as células de melanoma, tá? E aí começou a se ter uma resposta terapêutica e um tratamento e uma cura melhor dessas lesões. Mas até pouco tempo era uma lesão que era vista como incurável quando essas lesões eram metastáticas. E tem vários critérios que vão dizer se esse prognóstico é mais ou menos favorável. Tanto o tipo de classificação desse melanoma, como o aprofundamento desse melanoma, o número de metástases, e isso que a gente viu, a questão da reação inflamatória, a questão da regressão, a questão se a lesão é na periferia ou é no centro do tronco, mais central, periférica, o sexo. Então tudo isso vai influenciar no prognóstico. Mas vamos adiante. Então, de neoplasias malignas da epiderme, a pele, a gente tem células escamosas, vaso celular e melanoma. O carcinoma de células escamosas, como a gente falou, é o segundo em frequência. As duas primeiras lesões, vaso celular e a de células escamosas, elas têm uma íntima relação com a radiação ultravioleta. A maior parte dessas lesões se devem à ação da irradiação ultravioleta sobre as células escamosas, sobre os queratinócitos. Tanto é que as pessoas de cor clara, quanto mais expostas à radiação ultravioleta, ou seja, as pessoas que têm aquela exposição ocupacional, principalmente relacionada com o trabalho, e cor da pele, exposição e proximidade com a linha do Equador, ou seja, uma irradiação mais perpendicular ali dos raios ultravioleta, quanto mais próximo, a incidência dessas lesões está aumentada. O melanoma também está relacionado à incidência aumentada à irradiação solar, só que ele tem outros fatores que contribuem. Tem mutações específicas que contribuem, tanto que existe melanoma em uma parte das vezes surgem em áreas fotoprotegidas, quando na verdade o vaso celular e o carcinoma de células escamosas, na maior parte das vezes, são em áreas fotoprotegidas, a não ser quando o surgimento ou a etiogênese dessas lesões tem a ver com outros fatores. Como a gente falou, o carcinoma de células escamosas, ele desenvolve muitas vezes em áreas de cicatriz, onde você tem queimaduras, grandes queimadas, como área cicatricial, áreas de drenagem de osteomielite, entendeu? Então, vários tipos de úlceras que afetam ali a pele, eles podem também estar associados com o carcinoma de células escamosas, tá? Mas na maior parte deles estão aí associados com a irradiação solar, tá? Então, o carcinoma de células escamosas, segundo em frequência, associado à exposição solar com dano do DNA pelos raios ultravioletas, carcinogênicos industriais, substâncias ou agrotóxicos derivados de arsênio, úlceras crônicas, fístula de drenagem de osteomielite, cicatrizes de queimaduras, são as chamadas cicatrizes de Magellan, as grandes queimados, tem áreas que têm dificuldade de vascularização pela área cicatricial, e aí formam úlceras naquelas cicatrizes, chamadas úlceras de Magellan, também são predisponentes a desenvolvimento de carcinoma de células escamosas. Radiação ionizante, pessoas que mascam tabaco, não os que fumam, mas os que mascam tabaco, usuários também de cachimbo e de charuto, quando a pessoa não traga o teor de sim, a fumaça agride demais a cavidade oral, por exemplo, tem mais tendência a desenvolver carcinoma de células escamosas, tá? Mas, via de regra, são áreas fotoexpostas, tanto do carcinoma de células escamosas como do carcinoma de células basocelulares. O carcinoma de células escamosas pode se apresentar como carcinoma in situ, ou seja, aquele que apresenta atipias em todas as camadas
da epiderme. Todas as camadas possuem atipia, como a gente já viu nesse conceito na NIC, lá no colo do útero, tá? Se apresenta clinicamente como uma placa avermelhada escamosa. O carcinoma invasivo, geralmente com um nódulo hiperceratótico, ou seja, com aquela crosta de ceratose em cima e ulcerado. Em mucosas, o carcinoma in situ de células escamosas é chamado de leucoplaquia, ou placa, uma placa esbranquiçada. Microscopicamente, a gente tem células escamosas que apresentam atipia em todas as camadas do epitélio, formação de aglomerados concêntricos de queratina, pérolas córneas. As células escamosas têm a capacidade de formar, na camada córnea, na camada mais superficial, células mortas, destituídas de organelas citoplasmáticas e com seu citoplasma repleto de queratina, formando aquela descamação constante da pele. Então, se você tem um componente dessas células que estão dentro da derme, que estão invadindo, e ainda assim mantém a produção da queratina, essa queratina ela vai formar aglomerados concêntricos eosinofílicos, que são chamados de pérolas córneas. Tá? Quanto mais, uma coisa importante é quanto mais bem diferenciado o carcinoma de células escamosas mais eles produzem queratina. Então, você tendo um componente invasivo ali, a presença de muitas pérolas córneas, uma formação muito boa de pérolas córneas, a gente vai entender que aquela lesão é uma lesão bem diferenciada. Geralmente tem um prognóstico melhor. Assim como, por exemplo, o carcinoma verrucoso. O carcinoma de células escamosas variante verrucoso. Ele é mais exofítico, ele produz queratina e forma lesões vegetantes, como se fossem lesões verrucosas, ou seja, semelhante a verrugas, e tem pouco componente infiltrativo. Tem um prognóstico muito melhor. Em algumas lesões, mais adiante, quando a gente vê algumas lesões de pele benignas, eu vou citar uma lesão chamada queratoacantoma. Esse queratoacantoma, às vezes é chamado de carcinoma de células escamosas bem diferenciado. Por quê? Porque existe atipia no epitélio, chamada atipias reativas, e alguns autores consideram como um carcinoma de células escamosas bem diferenciado do tipo queratoacantoma. Produz muita queratina. Então, quanto mais produção de queratina, a célula mantém a sua memória imunológica, a sua memória da função de fazer, de produzir queratina. Então, elas estão numa condição de melhor diferenciação. Quanto menos produção de queratina e quanto menos aspecto epitelioide, ou seja, quanto menos aspecto ele tiver de semelhança com as células escamosas, menos diferenciado ele vai ser. Tá? Então, quando bem diferenciado, faz o diagnóstico diferenciado do queratoacantoma. Como eu citei para vocês, o queratoacantoma, alguns autores, inclusive, classificam ele como carcinoma de células escamosas bem diferenciado. Tá? As lesões podem ser apresentadas em uma forma inicial, na maior parte das vezes curável, com a excisão cirúrgica, com margens livres, quando não há comprometimento de vasos linfáticos e vasos arteriais ou permeação neural, que pode fazer com que ocorra recidiva local. Mas, às vezes, as lesões podem, em pessoas com menos assistência ou com menos instrução, chegar no estado aí elevado, como esse aí, onde você tem hemorragia e necrose na superfície, tá? A maior parte das vezes uma lesão como essa é uma lesão avançada, é uma lesão incurável, né? Você vai ter, a maior parte das vezes, só o tratamento paliativo, tá? E aí, eu já ouvi muitas pessoas idosas falando que tiraram vários cânceres de pele. Seriam essas lesões que você falou, né? Essa pérola córnea? Não, porque a pérola córnea, você não vai tirar uma pérola córnea. Você vai tirar a lesão e você vai identificar as pérolas córneas. Porque em alguns pacientes, a epidemiologia da exposição solar da cor branca faz com que ele tenha lesões múltiplas. E às vezes até patos celulares e carcinoma de células escamosas. Né? Em determinada localização você pode ter um baço celular e em outra localização você tem um carcinoma de células escamosas. Acontece muito. Por quê? Primeiro porque os fatores de risco são idênticos, né?
cor branca, cor clara, exposição solar. Né? E também porque as áreas fotoexpostas podem desenvolver várias lesões, né? Ou sincrônicas ou surgidas no mesmo período ou surgidas em tempos seguintes. Né? Isso às vezes tira 3 lesões, daqui a 2, 3 anos vai aparecer mais lesões, porque a pele está ali exposta e o DNA está lesionado já. É normal não ter tratamento ou uma pessoa que falou errado de ter câncer vai ter Não tem o que? Tratamento? esses casos que eu vi são pessoas que não tiveram nenhum tipo de tratamento, só tiraram o tirei o câncer de pele, assim, A maioria deles são curáveis, com a excisão cirúrgica, entendeu? Tanto que o carcinoma das células escamosas e o carcinoma basocelular são 2 neoplasias malignas que, entre aspas, eles fogem à regra das doenças que concedem aposentadoria por invalidez e benefícios do INSS. Por quê? Porque a maioria deles, quando você fez a cura, você tinha um carcinoma basocelular, você tinha uma neoplasia maligna, você está plenamente curado, entendeu? Se você for ao pé da lei, está lá, neoplasia maligna. Então, qualquer um desses, qualquer câncer, ele entra no aspecto do benefício da invalidez. Mas como essas lesões entendem que a margem cirúrgica, o livre e a ressecção dessas lesões são tidas como procedimentos curativos, né, e vão resolver o problema do paciente, eles não concedem benefício por causa disso. Mas a questão da pérola córnea, ela é microscópica, você não vai conseguir identificar. Tá? Então aqui a gente tem a epiderme, a superfície escamosa, e aqui a gente tem vários focos, né? Vários ninhos de células escamosas, alguns melhor formados. Você pode ver que o aspecto aqui da área da periferia desse ninho de células, ele forma inclusive aquelas dermossomos unindo as células, ou seja, esse ninho aqui está muito bem diferenciado e produz a queratina. Essa mesma queratina que você está vendo aqui na superfície, ela está sendo retida aqui dentro desse ninho. Por quê? Porque ele não consegue lançar para fora. O ninho é infiltrativo, está na derme. Aqui tem filtrado inflamatório e tem algumas áreas onde você tem um grau menor de diferenciação. Você pode observar que essas células aqui, elas não mantêm esse mesmo aspecto semelhante da epiderme. Então, aqui seria, para considerar que seria moderadamente diferenciado. Tá? Mas isso aqui é o aspecto que eu quero chamar a atenção, o aspecto das chamadas pérolas córneas, que são formações concêntricas de queratina nesses ninhos de células escamosas invasivas. Tá? Aqui muito bem diferenciado, a lesão bem diferenciada, tá vendo? Eu falo muito bem diferenciado porque tem muito queratina, mas não tem essa classificação não. É bem diferenciado, moderadamente diferenciado, pouco diferenciado e indiferenciado, você tem característica de porcaria nenhuma. Então aqui você vê muita presença de queratina falando a favor de uma lesão bem diferenciada. Então, aqui eu posso concluir tranquilamente que é um carcinoma de células escamosas com graduação bem diferenciada. É o queratoma? Não. O queratoma ele tem uma organização onde ele não tem a infiltração. Né? Ele, na verdade, o crescimento dele é para a superfície. Ele é exofítico. Tá? Na aula 2 de pele, a gente vai ver o queratoma com mais cuidado. Tá? E até adiantando, já uma curiosidade, o corno cutâneo, aquela lesão que a gente viu lá, tá? Aquela lesãozinha de queratina, ele pode dar no queratocantoma, ele pode dar na ceratose actínica, que é uma lesão de células escamosas pré-malignas, e pode dar também no carcinoma de células escamosas, tá? Que é justamente a formação de queratina. Aqui mais outra ilustração, inclusive aqui com paraqueratose, né? Você vê até que tem núcleo aqui nessas células aqui. Aqui só mais outra ilustração. O vaso celular se reveste de muita importância, porque é uma lesão relativamente comum. Pessoas com exposição solar, uma determinada idade, maior ou menor intensidade, muitas vezes vão desenvolver, ou na região nasal, ou na região da face, o carcinoma base celular. Tá?
tem até uma curiosidade que se a lesão está no lábio superior, a tese para o contrário é o vaso celular. E se está no lábio inferior, a tese para o contrário é o espino celular. No caso, são células escamosas. Então, digamos assim, é a neoplasia maligna mais benigna que existe. Por quê? Porque praticamente não dá metástase. Seu comportamento é praticamente uma lesão benigna. Ele traz muito mais morbidade do que mortalidade. A pessoa pode morrer de uma infecção no local da lesão, ela dando necrose, formando uma úlcera necrosada, e ali você tendo uma infecção bacteriana. Então a pessoa pode morrer até de sepse, mas dificilmente a pessoa vai morrer da própria neoplasia maligna. Tá? Elas podem ser deformantes, desfigurantes, quando você tem, por exemplo, uma lesão muito grande que foi negligenciada na região nasal. Às vezes você precisa retirar praticamente o nariz todo da pessoa e depois precisar rodar um retalho aqui da região frontal para poder fechar aquela área ali que foi retirada. Às vezes a gente vê, inclusive, paciente que praticamente tira uma hemiface, ou então uma área muito mais extensa, por causa de um carcinoma bacelular. Eu não sei se eu citei aqui da avó do subcomandante lá do quartel que eu servi como médico. Citar um exemplo de uma morbidade, né, do carcinoma células basais. Eu servi, quando me formei em 2000, eu servi o Exército no quartel de infantaria, o maior do Norte-Nordeste, 14º Batalhão de Infantaria Motorizada, 4 companhias de infantaria, 960 homens. Tem um subcomandante lá chamado Coronel Elvio. O Coronel Elvio parecia Sancho Panza, era barrigudinho assim, bigodinho, ignorante, doce, burro, sua peste. E era todo troncado assim. Aí, uma determinada oportunidade, o Coronel Elvio me chamou lá para a casa dele para olhar a vozinha dele que estava com a ferida na cabeça. A vozinha idosa, sei lá, 90 e poucos anos. Aí eu cheguei e disse: isso aí é um carcinoma chamado carcinoma basocelular. Um carcinoma que é curado numa cirurgia, mas ela tem 90 e poucos anos, ela não vai morrer disso. Ela pode morrer de uma desidratação, uma morte senil, pode morrer de uma pneumonia, mas isso aí não vai matar ela. Fica a seu critério ou não levar ela para o cirurgião para tirar. Não, ela é muito velhinha, vou tirar não, vou deixar, tá, não sei o quê. Vai que tinha lesão cerada local, negligenciaram lá e deixaram uma mosquinha pousar ali na úlcera, né? Aí quando eu estou no final de semana, eu dava plantão na cidade de Pojuca, né? Que é o município de Porto de Galinha, né? Mas eu dava na parte pobre da cidade, no centro, lá na praia. Aí liga lá, Edson, imediatamente por aqui. Eu digo: não posso não, estou no plantão. Amanhã bem cedo vinha por aqui para casa, tem um negócio estranho aqui na cabeça da minha avó. Quando eu cheguei lá, tava só as boquinhas lá do Tarlavinha, né? O buraco assim já tinha aumentado um pouquinho. Aí disse: coronel, tem que levar no hospital, coronel. Não tem outro jeito não. Aí teve um sargento de saúde lá que era metido da sabichão. Não, eu resolvo. Eu jogou, não sei se foi éter, criolina, sei lá o que em cima. Aí Lavinha vou saindo, né? Foi tirando, por causa de Lavinha lá e deixou lá. Depois de uma semana, depois de uns 2 ou 3 dias, eu não sei se o negócio deu uma estimulada lá nas larvas, mas as bichas primeiro, assim, acho que se a lesão tinha 1,5 cm, ela ficou com uns 4, 5, assim, que era imensa, né? E comeu tudo, a larva da mosca vai comer, tá? Porque vai comer tudo. Eu sei que levaram ela finalmente para o hospital de guarnição lá. Sente não, sente só fuviando ali, né? Um negocinho se mexendo assim dentro da pele, né? Não dói não, sabe? O cabelo ficava sozinho. Pior eu posso. Eu acho que esse pior ali de andar eu posso, eu acho, não sei. Aí eu só sei que levaram lá, aí como a lesão tinha estendido, aí deram um talho, assim, tinha atividade inflamatória, deram um talho, você fica um buraco desse tamanho na cabeça lá da vozinha e atingiu a larvazinha com o meu periósteo também, né? Você sabe que uma região do corpo só sofre revitalização se tiver periósteo. Como não tinha o periósteo, que é aquela parte ali daquele que recobre o osso, ela não revitaliza mais, né? Nem por segunda intenção. Aí ficou a velhinha, agora a velhinha era dura, viu? Era forte. Até o momento que eu saí lá do quartel, ela não tinha morrido não.
E o sargento de dia, todo dia, tinha escala no final de semana, o sargento de dia de saúde tinha que ir todo dia lá para fazer o curativo e tal. Deu uma fibrosezinha aqui, uma tecido de granulação aqui, até diminuiu um pouquinho o negócio, mas ficou com a colota lá craniana exposta. Então, é uma lesão que ela é mais deformante, ela dá muito mais morbidade do que propriamente mortalidade. Tá? A mortalidade pode se dar em consequência de uma ação oportunista aí de infecção no local, tá? Ou de um sangramento, que possa ser um sangramento crônico muito grande, gerar uma anemia, alguma coisa desse tipo, dependendo da lesão. Mas dificilmente vai morrer do câncer em si, como câncer, aquele que vai dar metástase, que vai dar caquecia neoplásica e tudo mais. Então, tumor de crescimento lento, raramente metastático, inicialmente crescimento superficial, depois a formação de nódulos, excelente prognóstico, né? Ou seja, a decisão cirúrgica com mais segurança é curativa. Ah, mas ficou margem, tá ali, o cara tirou a lesão da minha mãe, está mais comprometido. Não tem problema não, faz a ampliação de margem, vai resolver o problema lá tranquilamente, né? Essa lesão pode ser apresentada de duas formas principais, clinicamente. Uma lesão nodular, perolácea que chama, geralmente é uma lesão com a superfície brilhosa, cheio de neovascularização, aquela lesão hipervascularizada, que chama de lesão perolácea, é brilhosa e com aquele aspecto avermelhado, como se fosse uma telangiectasiazinha na superfície. Ou pode apresentar-se clinicamente como uma pequena erosão que forma uma crostazinha, parece que vai cicatrizar, e aí quando você menos espera, a crosta cai, ela sangra de novo e a ferida fica sempre presente, tá? Na hipótese clínica, quase de certeza, de um carcinoma de células basocelulares, inclusive se a pessoa optar por não fazer a cirurgia exeres, você pode fazer a quimioterapia tópica, tá? Com uma medicação chamada ciclofluoracil, o nome comercial é Furix. Você pode pingar ali uma linha branca, colocar ali naquele local à noite, dá um ardorzinho, vai dando uma neovascularização ali, vai chegando em célula inflamatória, vai estimulando, e muitas vezes pode revelar ali aquela lesão, ali está na superfície. Microscopicamente, composto por cordões de células basaloides, com boa coesividade, ou seja, bem aderidas umas às outras. As margens do tumor formam, que a gente falou, uma paliçada, ou seja, um alinhamento dessas células na periferia, igual que a gente tem na camada basal, ou também chamada aspecto basalado infinidiana. Existem duas formas importantes, a maior parte deles são nodular ou libriforme, as variantes do carcinoma basocelular, sendo que duas formas são importantes citar no laudo histopatológico, prioritariamente a forma superficial e a forma esclerodermiforme. Por quê? Essas duas variantes elas dão muita recidiva local, mesmo com margens cirúrgicas livres. A superficial, porque ela vai ter vários focos na região da junção dermo-epidérmica, então às vezes você faz a exérese, aparece para mim com margem livre lá, o nanquim não é tocado pela lesão, mas você tem um foco fora da margem cirúrgica, e aí dá recidiva local. Quase da mesma forma a esclerodermiforme. Ele cresce mais infiltrando ali abaixo da epiderme, então às vezes você tem uma falsa impressão que tirou a lesão toda, mas ali a lesão ainda está presente ali na parte infiltrativa. Então não é que sejam piores prognósticos em relação à mortalidade, é mais pelo risco de recidiva local, tá? Então, aquela primeira descrição que a gente falou, uma lesão cerada que forma uma crostazinha, que ela vai fingir muitas vezes que vai cicatrizar, e aí ela vai cair essa crosta, pode dar um pequeno sangramento, e aí repetir esse ciclo durante anos e anos, enquanto a lesão vai desenvolvendo, né? Vai crescendo. E como eu falei para vocês, ela causa mais morbidade. Daqui a um tempo esse cara vai ter mais nariz, o nariz vai ser comido todinho pela neoplasia. Mas ainda assim ela não vai dar metástase, tá? Tanto que essa lesão ela tem um apelido na antiguidade chamado de úlceras roedoras, é como se fosse comendo ali a região da pele, tá? Outra apresentação, bordo um pouquinho elevado, fundo limpo,
E aí sempre fazendo uma crostazinha e caindo. Uma apresentação também comum é aquela que eu falei, um aspecto nodular, peroláceo, né, com a vasculatura mais evidente, mas sem ulceração, pode ser não ulcerado. O prognóstico é melhor da lesão ulcerada, praticamente é igual. Tá? Não faz muita diferença se é ulcerado ou não. A lesão é facilmente curável. Melanoma, na presença de ulceração ou não, ele tem um prognóstico pior. Tá? E aí você observa aqui, ó, tem um ninho de células atípicas infiltrativas, mas do mesmo jeito que a gente tem aquele aspecto aqui de células alinhadas, esses ninhos infiltrativos também tem esse alinhamento na periferia. Então, do jeito que ele está aqui nesse ninho bem coeso, ele nunca vai ter capacidade ou não vai ter interesse, digamos assim, de entrar no vaso para fazer metástase. Tá? O foco infiltrativo. E o que a gente chama de aspecto empaliçado é justamente esse alinhamento dessas células aqui na periferia, tá? Como você nota, as células aqui basaloides, atípicas, no meio, hipercromáticas, praticamente muito núcleo e pouco citoplasma, e aqui na periferia você vai ver esse alinhamento aqui, e justamente por causa disso, dessa organização, eles crescem de forma mais extensiva, né, afastando os tecidos, quase como o comportamento de células benignas. Tá? O melanoma não é exclusivo da pele. Você pode ter células melanocíticas na mucosa oral, no retal, no esôfago, nas meninges e até mesmo nos olhos. Então, o melanoma, a neoplasia maligna dos melanócitos, pode acometer qualquer uma dessas regiões. Inclusive, você desenvolveu metástase sem você ter uma lesão primária, uma lesão de pele detectável. Porque essas lesões, como elas têm componente infiltrativo importante, quando eles estão na fase de infiltração, a lesão da superfície pode inclusive sumir. Você detectar a lesão da superfície, você já tem um quadro bem afastado. Tá? A manifestação é uma lesão acastanhada, com margens irregulares, com entalhes ou chanfraduras, né, reentrâncias, maior do que 10 milímetros. Isso para diferenciar das lesões bem delimitadas, simétricas, com coloração bem distribuída e menores do que 10 milímetros, que são os névolos melanocíticos, que dificilmente algum da gente aqui não vai ter, que são essas manchinhas aqui escuras, que a maior parte da gente aqui deve ter. Tá? Então, observar os sinais de alerta para as lesões pigmentadas de pele. Quando você tem uma lesão pigmentada de pele, que pode ser congênita ou adquirida, pode estar presente desde a infância ou nascimento até surgir na fase adulta, mas a lesão benigna ela é simétrica, tem bordas regulares, tem coloração uniforme e elas não crescem rapidamente conforme o tempo. Tá? Se você tem uma lesão pigmentada, ela começa a ter esse tipo de alteração na cor, alteração no tamanho e na forma, suspeitar que se trata de melanoma. Tá? Então, quais são os sinais de alerta? O aumento do sinal, entre aspas, que a gente já viu desse nome, a gente não gosta de utilizar, é mata ou mancha, dependendo do tamanho. Dor ou coceira, né, em um sinal pré-existente. Surgimento de uma lesão pigmentada na fase adulta, se for maior do que 1 centímetro, aí é que fala a favor mesmo de uma lesão melanocítica maligna, do melanoma. Irregularidades nas suas bordas, presença de reentrâncias ou projeções, ou chanfraduras, e a variação da cor de uma lesão pigmentada, ou seja, você tem áreas mais escuras e áreas mais claras. O névoa ele pode até ter o centro um pouco mais escuro do que a periferia, mas ele tem a distribuição regular dessa variação de cor. Agora, se você tem uma lesão, você tem uma área muito escura e uma área mais clara, ou até uma área normal, branca, isso aí indica o quê? Que aquelas células ali que estão na superfície, que são melanócitos atípicos, melanócitos malignos, eles aprofundaram em algumas regiões mais do que em outras. Eles infiltraram muito rapidamente, deixando a epiderme livre de melanina. E aí a epiderme fica com aspecto normal e aquela área perde a coloração. Tá? Então isso é o princípio para você saber, porque essa variação de coloração ela fala a favor da lesão
maligno. Melanoma maligno. Eita, esqueci de tirar de 4 auxiliares, esqueci daqui. Melanoma maligno é um pleonasmo, né? É redundante, né? Porque todo melanoma é maligno, né? Antes eles usavam esse termo, melanoma maligno. Agora hoje em dia é melanoma só e pronto. É como glioblastoma muito forte. Hoje em dia eles chamam só de glioblastoma, que é a do sistema central. Então tem duas fases de crescimento. Existe um tempo variável de crescimento radial, ou seja, horizontal, em relação à epiderme e à derme superficial. Essa fase de crescimento, digamos assim, a fase favorável, onde você não tem essa célula se aprofunda e tem menos contato com os vasos sanguíneos. Ou seja, enquanto ele tiver em crescimento radial, que pode demorar meses ou anos de crescimento radial, ele não tem chance de metástase. Então o prognóstico é melhor. A partir de um determinado momento, essa lesão ela começa a ter um crescimento em profundidade, que é o chamado crescimento vertical. Aí sim, existe uma importância muito grande na mensuração da profundidade dessas células neoplásicas. Por quê? Porque o prognóstico da lesão ela é diretamente proporcional a essa profundidade. E nós temos duas escalas, a chamada escala de Breslin e a escala de Clark, que vai determinar a profundidade dessa lesão. A escala de Breslin ela é em milímetros, tá? Medindo da epiderme até a célula neoplásica maligna, ou seja, a célula típica mais profunda, e aí a determinação de quantos milímetros essa lesão tem vai dar mais ou menos a porcentagem de chance de sobrevida desse indivíduo. A escala de Clark ela vai dizer se está in situ, ou seja, se está limitada a epiderme, se está na derme superficial, na parte superficial da derme, digamos assim, na parte superior da derme superficial, na parte inferior da derme superficial, na derme profunda ou na hipoderme. Cada um desses determinando uma porcentagem de mortalidade maior do que a outra. Quanto mais profundo, maior a mortalidade no melanoma. Tá? Isso é um dos critérios principais. Quais são os outros critérios? O número de mitoses ou campo. Um melanoma que tem um número aumentado, elevado de mitoses, tem um prognóstico pior. Tá? E o outro é a reação inflamatória, tumoral, ulceração, sexo, localização, tipo histológico, vão também entrar como fatores prognósticos. Mas o mais importante é profundidade da lesão e número de mitoses. Então, crescimento radial, crescimento horizontal dentro das camadas da epiderme na derme superficial, e o vertical, aprofundamento na pele da lesão com uma massa expansiva sem maturação. Por que ele fala aqui sem maturação? Porque o componente benigno, ou seja, o correspondente benigno do melanoma, que é o nervo melanocítico, à medida que ele vai aprofundando, à medida que ele vai chegando a camadas mais profundas, ele vai tendo uma diferenciação, ele vai se tornando cada vez mais parecido com o tecido neural. As células vão perdendo citoplasma, vão se tornando mais fusiformes, parecendo como se fosse um corte de um filete nervoso. Tá? Então, por isso que ele fala, a célula não tem maturação. A célula típica que está lá em cima é a mesma que está lá embaixo. Tá bom? Então, prognóstico. Profundidade de tumor em milímetros, escala de Breslin. Resposta imune ao componente radial. É justamente a resposta imune foi um princípio usado para entender que a gente podia fazer imunoterapia nesses casos. Ensinar linfócitos T a combater as células, os melanócitos malignos. O número de mitoses por milímetro, presença ou grau inflamatório no componente profundo vertical, o sexo e a localização, se é periférico, se é central, se é homem ou se é mulher. Oi. A questão da raça da etnia não influencia na questão da... Não é principal não. Entendeu? Não entra como na determinação principal não, na raça. Mas ele é mais prevalente
alguns tipos histológicos, paciente de cor escura. Agora, a incidência de raios ultravioletas, que o paciente de cor escura ele tem mais, digamos assim, como fator de proteção, né, por ter mais melanina, tá? Justifica que essa lesão não é só associada ao componente da exposição solar, e sim a componente das mutações. Inclusive existe uma certa hereditariedade, né, uma chance maior de indivíduos de uma mesma família desenvolver o melanoma, e ele aparece em áreas fotoprotegidas. Ele não obrigatoriamente aparece em áreas fotoexpostas, como a maior parte do escamoso basicelular. Então ele foge um pouco à regra das outras lesões de pele. Tá? Então o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma lesão pigmentada, né? Se a gente for analisar como lesão elementar, a gente tem uma mácula hipercrômica. Eu digo mácula porque aqui provavelmente tem menos do que 0,5, 0,6. O máximo aqui 1 centímetro. Então aqui a gente está dentro daquela classificação de mácula, entre mácula e mancha. Então a gente tem uma mácula hipercrômica, né, ou uma lesão pigmentada de pele. Tá? Qual é a primeira coisa que eu observo? Não existe simetria. Os lados não tem aquelas bordas circulares simétricos. Tá? Segunda coisa, as bordas são irregulares. Existe área de reentrância e áreas que parecem ter projeções, bordas irregulares. Ou variação na coloração. A gente observa áreas mais escurecidas e áreas, mesmo estando aqui no meio da lesão, no centro da lesão, né, áreas mais claras. O que é que aconteceu nessa área mais clara aqui? Ela nunca foi corada? Não. Aqui você tinha melanócitos, só que esses daqui se aprofundaram e se perderam no componente superficial da epiderme e da derme. Eles desapareceram, eles foram lá para dentro, estão infiltrando. Tanto que a epiderme ficou praticamente, essa área aqui, essa aqui está praticamente da cor da epiderme normal. Tá? Dimensão, provavelmente é uma lesão que era pequena e cresceu ou vai crescer em intervalo de tempo pequeno. Vai ter um crescimento. Enquanto que as lesões benignas, melanocíticas benignas, elas mantêm 0,4, 0,6 centímetros ad eterno, vários anos, ou tem uma pequena variação no tamanho. Essa aqui vai crescer de um ano para o outro, 0,4 centímetros, meio centímetros, até mais. Tá? Então, o diâmetro, tá? Chegando mais perto com a imagem do dermatoscópio, né, você observa que tem realmente uma variação bem expressiva e esses ninhos de células melanocíticas aí infiltrativas. Tá? Aqui a gente tem a presença de melanócitos atípicos, inclusive alguns aqui intradérmicos, né? Aqui abaixo da epiderme. Aqui a gente tem um agrupamento. Eles não estão formando um ninho bem formado, como a gente tem no nervo melanocítico, nem estão formando um alinhamento, como a gente tem no lentigo simples. Então eles estão numa desorganização, inclusive com um fenômeno aqui que a gente chama de esqueci o termo, ascendência de células malignas. Então eles vão infiltrando aqui no meio da epiderme. Presença de um número grande de mitoses. Se você olhar aqui a grosso modo, até parece ser células, digamos assim, benignas, células néficas normais, alguns agrupamentos. Só que aqui a gente observa um número imenso de mitoses. Tem mitose aqui, tem mitose aqui, tem mitose aqui, tem outra mitose aqui. Então, aqui a gente tem um índice mitótico muito alto. Aqui também a setinha apontando, está vendo a mitose. Então aqui a gente tem um índice mitótico extremamente alto. A lesão benigna tem, o nervo melanocítico praticamente você não encontra nenhuma mitose. Ou raramente você vai encontrar mitose. Aqui inclusive tem um núcleo em ferradura, tá vendo? Um núcleo totalmente atípico. Então esse aqui é
melanoma. Certo, tá? Vou mandar o material para você. Faça vergonha depois. São as figuras, vocês estão doidos para tirar pâncreas, né? Pele. Não é famoso. Primeira aula de pele que eu dei foi essa agora. Deixa só